Olá, meu nome é Aleph. Eu e João Felipe iremos ver hoje algumas demonstrações que sustentam o estudo de sequências numéricas que estamos fazendo nessa disciplina de cálculo 3. Desse modo, começaremos definindo o que é uma sequência numérica e eu irei utilizar como referência o livro de análise do Elon Lages Lima, em que ele define sequência numérica da seguinte forma: uma sequência de números reais é uma função f de nr que associa a cada número natural n um número real xn, chamado o enésimo termo da sequência. Podemos escrever o xn entre chaves com n pertencente às naturais para indicar a sequência cujo enésimo termo é o xn. Nesse caso, temos um exemplo que é a sequência 1 sobre n com n pertencente às naturais, em que o primeiro termo dela seria o caso em que n é igual a 1, ou seja, 1. O segundo termo seria o caso em que n é igual a 2, isto é, 1 sobre 2, e assim por diante. O terceiro termo seria 1 sobre 3, o quarto termo, x4, seria 1 sobre 4, e assim diante. Um outro exemplo seria a sequência 1 sobre ln de n com n pertencente às naturais, mas nesse caso, devemos fazer uma restrição de que o n tem de ser maior do que 1, porque para o caso n igual a 1, a expressão ln de 1 não faz sentido. Nesse caso, para esta sequência, teríamos que o primeiro termo seria 1,4427, o segundo termo seria 0,910239 e assim por diante. Um outro exemplo de sequência seria a sequência do seno de nπ sobre 2 com n pertencente às naturais, em que o primeiro termo da sequência seria 1, porque para n igual a 1, o seno de π sobre 2 é igual a 1. O segundo termo seria 0, porque eu teria como sendo o seno de π, e o seno de π é igual a 0, e assim por diante. A gente vai montando os termos da sequência. Existe uma outra sequência também interessante, que é a sequência de Fibonacci, em que ela é dada por uma lei de recorrência, em que definimos o primeiro termo e o segundo termo dessa sequência como sendo igual a 1, e o próximo termo dela será a soma dos dois últimos. Ou seja, o meu terceiro termo ele será a soma dos dois últimos, 1 mais 1, 2. O próximo será a soma dos dois últimos, 2 mais 1, 3, e assim por diante. 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, e assim por diante. Agora iremos definir o limite de uma sequência. Dizemos que o número real a é o limite da sequência xn, isto é, o limite de xn é igual a a, quando, para todo epsilon maior do que 0, existe um n0 pertencente às naturais, tais que n maior do que n0 implica que o módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Em outras palavras, fazendo uma representação gráfica, a gente poderia pensar essa definição da seguinte forma: de que para qualquer número real maior do que 0 que eu pegar, vai existir um n0 natural, tal que n maior do que n0, isso significa dizer que a partir do termo xn0, ou seja, xn0 mais 1, xn0 mais 2, todos os termos da minha sequência xn estarão dentro do intervalo de centro A e raio epsilon. Ou seja, a partir do termo xn0, ou seja, todos os termos, infinitos termos da minha sequência xn, estarão dentro deste intervalo. É isso que significa a definição do limite de uma sequência. Agora iremos utilizar a definição para provar que o limite da sequência 1 sobre n é igual a 0. Poderíamos pensar intuitivamente de que, à medida que os termos dessa sequência aumentam, seriam termos do tipo 1 sobre um número natural muito grande. E o resultado dessa definição é um número que é muito próximo de 0. Então, a gente pode pensar intuitivamente que o limite dessa sequência aparenta ser 0, né? Só que, na verdade, é igual a 0. E a gente vai provar isso através da definição que a gente acabou de ver. De fato, se a gente considera n e n0 sendo números naturais, como n é maior que n0, isso aqui implica que 1 sobre n é menor que 1 sobre n0. Isso é uma das propriedades de desigualdade, né? E quando a gente inverte um número, o sinal da desigualdade ele muda. E como 1 sobre n é um número natural, tanto faz eu escrever 1 sobre n ou o módulo de 1 sobre n.
E nesse caso, ficaríamos como sendo o módulo de 1 sobre n é menor que 1 sobre n0. Logo, basta tomarmos epsilon igual a 1 sobre n0, que para todo epsilon maior do que 0, vai existir um n0 natural, tal que n maior do que n0, implica no módulo de 1 sobre n menos a, que é menor do que epsilon, é válida. Ou seja, a gente chegou na definição, né? De que para qualquer epsilon que a gente tomar, a gente vai chegar que a partir de n0, ou seja, a partir de 1 sobre n0, ou seja, 1 sobre n0 mais 1, 1 sobre n0 mais 2, todos os termos da minha sequência 1 sobre n estarão dentro do intervalo de centro zero e raio epsilon, que nesse caso a gente tomou como sendo 1 sobre n0. Portanto, o limite da minha sequência 1 sobre n ele é igual a zero. Por exemplo, se epsilon é igual a 0,02, então a gente tomou o epsilon como sendo igual a 1 sobre n0. Resolvendo as contas, a gente pode isolar o n0 e ver que o meu n0 ele é igual a 50. Desse modo, todos os pontos da sequência 1 sobre n com n pertencendo aos naturais para n maior que 50 estarão dentro do intervalo de centro zero e raio 0,02. Aqui a gente tem uma representação gráfica de que a partir de n0 maior do que 50, todos os termos da minha sequência 1 sobre n estarão dentro desse intervalo de centro 0 e raio 0,02. Agora eu irei demonstrar esse seguinte teorema, que é o teorema da unicidade do limite. Seja a n uma sequência numérica, se o limite de n é igual a alfa e o limite de n é igual a beta, então alfa é igual a beta. Ou seja, o limite de uma sequência ela não pode convergir para dois valores, ela possui somente um único limite, e é isso que a gente vai demonstrar agora. Então vamos lá. Primeiro a gente vai aplicar a definição para o caso quando o limite é igual a alfa e depois quando o limite é igual a beta. Então, pela definição, para todo epsilon maior do que zero, existe um n1 pertencente aos naturais, tais que n maior que n1 implica que o módulo de an menos alfa é menor do que epsilon. E agora para o caso em que o limite de an é igual a beta. Para todo epsilon maior do que zero, existe um n2 pertencente aos naturais, tais que n maior que n2 implica que o módulo de an menos beta é menor do que epsilon. Então, seja n' igual ao máximo do n1 e do n2. Considerando esse n' igual ao máximo dos elementos n1 e n2, eu posso utilizar a definição de limite de sequência e incluir essas duas desigualdades na mesma sentença. Ou seja, para todo epsilon maior do que zero, existe um n' pertencente aos naturais, tais que n maior que n' implica módulo de an menos alfa menor do que epsilon e módulo de an menos beta menor do que epsilon. Agora a gente vai negar a tese, ou seja, a gente vai supor que alfa é diferente de beta e iremos chegar em alguma contradição. Então, suponha que alfa é diferente de beta. Então, o módulo de alfa menos beta vai ser maior do que zero, né? Já que eles são diferentes. Daí, a gente toma como sendo epsilon igual ao módulo de alfa menos beta sobre 2, já que epsilon pode ser qualquer número real, então ele pode ser, por exemplo, qualquer número real é maior do que zero, né? Então ele pode ser o módulo de alfa menos beta sobre 2, que isso aqui é igual a 2 epsilon, que é igual ao módulo de alfa menos beta. Aqui agora eu iria adicionar no meu módulo
adicionar e subtrair a minha sequência n. Então, 2y é igual a alfa menos an mais an menos beta. E utilizando a desigualdade triangular, a gente pode chegar nisso aqui. 2y, ele vai ser menor ou igual a desigualdade triangular, ou seja, alfa menos an mais an menos beta. Mas como se trata de um módulo, tanto faz eu escrever alfa menos an quanto an menos alfa, que o resultado vai ser o mesmo, já que a gente está se tratando de módulo. Então, 2y é menor ou igual a n menos alfa mais módulo de an menos beta. Só que se a gente observar aqui, a gente tem que o módulo de an menos alfa é menor do que epsilon e módulo de an menos beta é menor do que epsilon. Então a soma dos dois será menor do que 2y, né? Porque se eu tenho uma coisa que é menor que epsilon e eu tenho outra coisa que é menor do que epsilon, então a soma dessas duas coisas vai ser menor do que o dobro de epsilon. E com isso a gente chega em uma contradição, né? Que a gente está dizendo que existe algo que é menor que 2y e, é maior, e ao mesmo tempo é maior ou igual a 2y. Então isso é um absurdo. E como a gente negou a nossa tese dizendo que alfa é diferente de beta e a gente chegou em uma contradição, isso significa dizer que a nossa tese é verdadeira, ou seja, logo, alfa é igual a beta. E com isso, a gente encerra essa demonstração. Bom, olá, meu nome é João Felipe, dando continuidade. Nós temos o Teorema 2, Teorema do Confronto, ou Teorema do Sanduíche, como é chamado também. Nós temos que a definição dele por hipótese é se o limite de an, quando esse n tende ao infinito, é igual ao limite de bn, e o n tende ao infinito, é igual a L. E a n vai ser menor ou igual a Cn, que vai ser menor ou igual a Bn, para n suficientemente grande. No caso, esse n é que exista nos números naturais. Então, esse Cn, o limite desse Cn, quando n tende ao infinito, será igual a L. Bom, dando continuidade à nossa aula, nós temos aqui o Teorema 2, que por hipótese ele é definido como: se o limite de an quando n tende ao infinito é igual ao limite de bn quando n tende ao infinito, esse limite é igual a L. Tal que existe um n pertencente aos naturais suficientemente grande. Logo, a n vai ser menor ou igual a Cn, que vai ser menor ou igual a Bn. Portanto, o limite de Cn, quando n tende ao infinito, é igual a L. Considere n maior ou igual a n', que é igual a n0, ou ao máximo, perdão, vou botar aqui do lado, ao máximo de n0 e n1. O que vai implicar em, para todo epsilon maior que 0, nós temos que existe um n0 pertencente aos naturais, tá ok? N seja maior que n0, o que vai implicar em o módulo de an menos L menor que epsilon. Fazendo analogamente com o limite de Bn, nós vamos ter aqui, para todo epsilon maior que 0, temos que existe um n1 pertencente aos naturais, então que n maior que n1, que vai implicar no módulo de Bn menos L menor que epsilon. Logo, nós vamos ter que, resolvendo a desigualdade, nós vamos ter que menos epsilon menor que an menos L menor que epsilon, que vai implicar, somando o L em todos os membros da desigualdade, nós vamos ter que L menos epsilon vai ser menor que an, que vai ser menor do que
epsilon mais L. Fazendo analogamente, né, com a segunda definição de Bn, nós vamos chegar no seguinte: L menos epsilon menor que Bn menor que epsilon mais L. E por hipótese, existe um N pertencente aos naturais, tal que esse N seja maior que N2. Portanto, o que vai implicar em AN menor ou igual a CN vai ser menor ou igual a BN. Logo, considerando N maior que N duas linhas, que vai ser igual ao máximo de N0, N1, N2, temos que L menos epsilon, usando aqui essa nossa definição, nós vamos ter que L menos epsilon vai ser menor ou igual a AN, que vai ser menor igual a CN, que vai ser menor igual a BN por hipótese, e vai ser menor ou igual a L mais epsilon, que por definição, o que vai implicar em L menos epsilon menor que Cn, vai ser menor que epsilon mais L, que vai implicar no módulo de Cn menos L menor que epsilon, o que vai implicar em que para todo epsilon maior que zero existe um N2 pertencente aos naturais, tal que N seja maior que N2. Não, no caso aqui N', né? Duas linhas, aliás. O que vai implicar em Cn menos L, fecha módulo, menor que epsilon. Aprovado aí nosso teorema 2, também conhecido como teorema do sanduíche, que consiste aqui pela definição, a gente vai espremendo essas duas sequências, no caso aqui o limite de AN e o limite de BN, a gente espreme, e no meio dessas duas sequências de AN e BN existe um CN, tal que existe um N pertencente aos naturais que ele seja suficientemente grande para que isso aqui ocorra. Então, é isso. Bom, observando aqui nossa aula, nós temos as referências. Nós usamos o Elon Lages Lima, análise real, o IMPA, e atenciosamente, Aleph e João Felipe, estudantes do quinto período de matemática, e cálculo 3 com o professor Maurício. E um forte abraço a todos.